O tempo que eu tomo meu café é o tempo que eu vou te contar tudo que você precisa estudar para se tornar social media. Em primeiro lugar, o que faz um social media? Quanto que ele ganha? Na verdade, quanto que ele ganha eu vou deixar para te contar no final. Mas o que ele faz, basicamente, é criar estratégia para as redes sociais. Muita gente acha que o social media é o marketing inteiro da empresa, mas não é. Ele é o responsável por direcionar tudo que vai ser postado, como vai ser postado. Ele cria a estratégia por trás do conteúdo das redes sociais, não somente do Instagram. Claro que alguns social media são especializados no Instagram, outros no TikTok, outros no YouTube. E é muito legal que a gente tenha especialistas em cada área, porque as coisas ficam muito mais potentes. Mas, de uma forma geral, ele é o responsável por criar estratégias. E pode ser sim que o mesmo social media gerencie várias redes sociais, isso é uma escolha dele. Para ser social media, você não precisa de uma faculdade de marketing, uma faculdade de publicidade, qualquer coisa nesse sentido. O que você precisa é ter conhecimento de algumas áreas específicas. E você pode aprender isso em cursos online, você pode aprender aqui no YouTube, eu mesma tenho vários conteúdos que podem te ajudar na profissão. Você pode aprender isso jogando no Google, utilizando o ChatGPT, enfim, existem inúmeros recursos. Você não precisa de uma faculdade de marketing, você não precisa ser formado em publicidade ou nenhuma coisa relacionada a esse universo. Você só precisa de conhecimento em áreas específicas e eu vou te falar que áreas são essas. A primeira é entender como que as redes sociais funcionam. Pensa comigo, se a profissão do social media é criar estratégia para as redes sociais, como é que ele vai fazer isso sem entender o funcionamento daquela rede na essência? Ou seja, como que um conteúdo é postado, como que o algoritmo funciona, o que eu posso fazer dentro dos stories, quais ferramentas existem, como que funciona o Reels, quais ferramentas dele, como que o algoritmo do Reels funciona. Tudo isso, de uma forma geral, vai te ajudar a conseguir criar conteúdos mais estratégicos, porque você entende como a rede social funciona. E até acompanhar também as mudanças de mercado dentro dessas redes. Porque o Instagram, o TikTok, o YouTube, o tempo todo estão fazendo atualizações. E essas atualizações são importantes de serem entendidas por um social media para que ele possa também se adaptar ao mercado, se adaptar a essas redes. Uma dica para vocês que me ajudou muito no início foi ligar o Google Alerta. Joga aí no Google Alerta e você vai ver que tem como colocar o seu e-mail e temas específicos. E quando você coloca o tema tipo assim, Instagram, YouTube, qualquer notícia que sair sobre Instagram, sobre YouTube, o Google vai te mandar um e-mail te falando dessas atualizações. E você pode escolher se você quer isso diariamente, semanal, mensal. Isso vai ser muito legal, não só para você entender sobre tendências de redes sociais, mas sobre outros temas. Então, de repente, você nichou para marketing médico, quer atender só médico. Você pode colocar lá que você quer notícias sobre médicos, sobre atualizações na área da medicina. Enfim, o Google vai te mandar esse e-mail semanal, mensal ou diário a respeito do assunto que você selecionou. E isso vai te trazer mais repertório, vai te manter atualizado sem que você se esqueça de fazer essa atualização aí no seu conteúdo diário. Segundo ponto, comportamento do consumidor. Esse é um assunto que, assim, explode a minha mente. Eu amo esse assunto, eu amo estudar sobre isso. Eu, inclusive, estou fazendo uma pós de neuromarketing justamente para entender mais sobre o comportamento do consumidor, sobre como o cérebro das pessoas funciona, mas você não precisa fazer uma pós-graduação ou uma faculdade relacionada a esse assunto. Você também pode pesquisar em diversos lugares, só não pode deixar de entender como as pessoas se comportam. Inclusive, tem um livro muito bom, não estava no script, mas eu vou pegar aqui para vocês, se chama A Lógica do Consumo. Esse livro aqui vai te ajudar a entender mais sobre a mente do consumidor e qual que é o tipo de comportamento que você precisa avaliar para convencer o seu cliente a comprar alguma coisa. Nas redes sociais, isso é muito, muito aplicável, principalmente pensando em pequenos detalhes. Vou te dar o primeiro exemplo. No Instagram, a gente gosta de vídeos rápidos. No YouTube, você gosta de vídeos mais longos. Tá tudo bem, você entra sabendo que pode ter vídeos mais longos. No TikTok, o vídeo tem que ser dinâmico e super rápido também, de uma forma geral. Então, você precisa entender o que as pessoas querem em cada rede social. Porque imagina se você faz um vídeo de 15 minutos no Instagram. É claro que existe uma grande gigantesca desse vídeo flopar, porque não é o comportamento do consumidor assistir vídeos longos dentro do Instagram. Esse comportamento é do YouTube. Então, qual que é o comportamento de cada rede social? Você precisa entender sobre isso. Terceiro ponto, objetivo do conteúdo, linha editorial, cronograma, funil de conteúdo. Tudo isso vai te ajudar a montar a estratégia, que é o seu principal trabalho como social media. Esses pontos, eles vão direcionar o conteúdo do seu cliente, o conteúdo do seu perfil, para que a gente possa entender o que vai ser postado, quando vai ser postado e em que formato será postado. Pode parecer um pouco complexo, mas eu desmistifico tudo isso e deixo tudo muito prático dentro da formação Social Media Magnético. Lá você encontra o passo a passo do
absoluto zero até o avançado para que você possa aprender sobre a profissão social media. Quando eu falo do zero, é do zero mesmo. Assim, eu te mostro o que significa cada botão do Instagram, para que você possa ter uma clareza a respeito da profissão. Mas aqui no YouTube também tem vários vídeos sobre vários desses assuntos que você pode ir maratonando enquanto você não consegue se tornar aluno da formação social media magnético. E por que esses tópicos são importantes? Mais uma vez, porque eles é que direcionam a estratégia. E até vale uma ressalva aqui de que durante esse processo você vai perceber que, de acordo com o nicho, a gente pode ter uma variação desses conteúdos. Então, às vezes o cronograma para marketing médico vai ser diferente pro da moda. Às vezes não, com certeza vai. O tipo de estrutura vai ser diferente, as quantidades dentro do funil vai ser diferente, mas o conceito básico do que é uma linha editorial, do que é funil, do que é cronograma, permanece, independentemente do nicho. Você só tem que fazer adaptações. Quarto ponto, construção de conteúdo na prática. A gente sabe que a função do social media é criar estratégia. Não é criar arte, não é fazer tráfego, é criar a estratégia. Mas você precisa entender os conceitos do que acontece por trás de um bom design, de um bom gestor de tráfego. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a melhor estrutura para um carrossel? Ah, o carrossel fica melhor se ele tiver imagem, se ele não for só um texto seco. Ele vai ficar melhor se ele usar uma fonte dessa forma. Isso você precisa entender para deixar o conteúdo mais encorpado. É como se você fosse o gerente dessa galera ali, sabe? Você quem direciona, você quem dá as regras. Então, é importante que você entenda como que isso funciona, o que vai performar melhor. Dentro da construção do Reels, por exemplo, mesmo que ele tenha alguém, o seu cliente tenha alguém que vai direcionar os vídeos dele, né, que vai gravar junto com ele, você que vai dizer o que tem que ser feito. Então, como que um vídeo tem que começar? Qual que é o desenvolvimento? O que faz um vídeo se tornar viral? Se a pessoa começa falando um vídeo assim, tipo... Nesse vídeo, na verdade nem nesse vídeo, vamos dizer que ela começa assim: a lógica do consumo é uma coisa extremamente importante para, talvez isso não chame atenção. A gente precisa de um gancho, de uma headline chamativa para começar aquele vídeo. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que a lógica do consumo vai aumentar 5 vezes o seu faturamento. Isso chama muito mais atenção do que você começar o texto direto. E você precisa saber que essa estrutura existe, precisa entender ela, para que na hora que o seu cliente vai gravar, ou na hora de criar os roteiros para o seu cliente gravar, você coloque coisas e conceitos que chamem a atenção do público. O que nos leva ao nosso quinto ponto, que é copywriter e redação. Você não tem que se tornar um copywriter profissional, você não tem que entender tudo sobre a profissão de copywriting, mas você precisa de alguns conceitos básicos. O que é copywriting, né? Primeiro, copywriting é a arte do texto persuasivo, ou seja, é você conseguir convencer a pessoa através das palavras. Como eu disse agora, você precisa de uma headline forte e chamativa para convencer as pessoas. Para isso, eu tenho mais um livro para te indicar que se chama, inclusive, esse livro aqui. Estava ali na minha outra mesa, mas fui lá buscar pra vocês, porque eu amo esse livro. Vocês podem ver que o meu, ele é todo riscado, ó. Porque ele tem muito conteúdo e ele te dá o passo a passo do que você tem que fazer, né, pra conseguir ter uma escrita mais persuasiva. Então, ó, Lógica do Consumo, Copywriting, são 2 livros incríveis. Eu vou deixar o link deles na descrição para vocês, para facilitar. E também tem a parte de redação, como eu disse anteriormente, porque se você escreve roteiro para os seus clientes e você não sabe a importância da vírgula, do ponto final, da conexão das palavras, meu amor, você não só vai passar vergonha, como você vai fazer o seu cliente passar também. Então vamos estudar português, porque isso vai ser essencial aí na sua parte prática. Eu poderia encerrar com esses 5 pontos, mas eu quero te falar sobre um sexto, que vai ser um diferencial para você que está começando, que é estudar sobre análise de dados, análise de métricas. O nosso mercado ele é muito baseado em dados, e se você não sabe fazer essa leitura, você fica para trás, ou você vai continuar sempre fazendo os mesmos conteúdos e as mesmas coisas. O que eu quero dizer com ler dados? É entender o que significa um conteúdo que teve 120 salvamentos, mas teve 3 curtidas, que o conteúdo flopou? Não! Se a narrativa daquele conteúdo levava as pessoas para um salvamento, então a gente teve um conteúdo muito bom, porque as pessoas salvaram. Muita gente salvou. Tem que entender também qual que é o número de seguidores daquele perfil comparado com o engajamento. Quais conteúdos performaram melhor, qual que teve mais compartilhamento, qual que teve mais salvamento. Quais são as métricas que são importantes para que eu possa dizer que o conteúdo está flopado ou não. Então, estuda sobre análise de dados. Entenda o que significa cada nominho daquele ali dentro do Instagram na parte de métricas. Tente entender como potencializar essas métricas. Isso te ajuda a melhorar o engajamento do seu cliente e também a performar melhor como social media. Porque à medida que você avalia dados e faz coisas novas ou repete coisas que deram certo, vocês crescem juntos. Tanto o perfil da marca como você, que vai continuar sendo o profissional que ela vai sempre escolher. Tá, e quanto que ganha esse profissional? Quanto ele ganha, eu vou te falar já, mas
primeiro eu vou te falar o que você ganhou, que foi R$500 de desconto na formação Social Media Magnético com o link que tá aqui na descrição. Só por ter chegado até aqui, se comprometido a estudar e anotar todos esses pontos que nós conversamos até agora. Então, se você quer aprender do básico até o avançado sobre a profissão, clica no link aqui embaixo que você vai conseguir esses R$500 de desconto. Agora falando sobre a média de valores de um social media, pensando naquele social media que atende sozinho, que não é uma estrutura de agência, ele vai receber em torno de 3 a 6 mil reais, atendendo aí de 3 a 5 clientes. Isso, gente, é um valor de média a nível Brasil, tá? Foi uma pesquisa realmente que a gente fez, a gente investigou, e essa é a média de valores. Claro que vão ter social medias que vão cobrar muito mais barato, vão ter social medias que vão cobrar muito mais caro, mas isso vai depender de tantos fatores que não valeria a pena a gente discutir sobre aqui nesse vídeo. O que importa pra você é a média, e a média é de 3 a 6 mil reais é o que um social media ganha hoje, aqui sendo só social media. Agora, quero escalar, quero ter uma estrutura maior. Você pode fazer parceria com designers, pode fazer parceria com gestor de tráfego, com uma pessoa que faz sites, com tantas pessoas, e assim você vai conseguir escalar para 10, 20, 30 mil aí, meu filho do céu, é o limite. E claro, se você quiser escalar ainda mais, o que eu sempre recomendo é coloque um infoproduto na sua esteira. Mesmo que você esteja começando, o seu conhecimento vale dinheiro e você pode vender ele através de um infoproduto sem precisar vender o seu tempo. E outro ponto importante é que essa média de 3 a 6 mil reais é uma média de mercado, mas que não se aplica à formação social media magnético, porque lá você aprende a ganhar pelo menos 10 mil reais, colocando um preço mais alto ali na questão dos seus clientes, porque você tem uma esteira de produtos muito bem estruturada, a gente organiza tudo isso, então você tem uma estrutura. Você não vende por vender e você não vende a qualquer preço. Você se posiciona, você sabe muito bem qual que é o seu valor e lá você aprende como transmitir esse valor para o cliente. Por isso, alunos da formação Social Media Magnético são alunos que faturam no mínimo 10 mil reais, ainda que eles não tenham uma estrutura de agência. Agora me conta aqui nos comentários qual desses assuntos você mais tem dúvida, que eu quero trazer um vídeo só sobre esse assunto depois que você me falar aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!